Boa noite, sejam bem-vindos. É com muita alegria que a gente recebe a todos nessa casa espírita, nessa casa de oração, nessa casa de paz. E aqui a gente se reúne para reabastecer as nossas energias, a nossa boa vibração e boa sintonia, né? E a espiritualidade está aqui presente, à nossa disposição, para que as nossas necessidades sejam atendidas com a ajuda necessária para que a gente dê conta do recado, né? Mas é sempre bom lembrar que nós temos o livre-arbítrio. Se a gente não pedir, a ajuda não vem. Eles estão do nosso lado aqui, mas nós precisamos pedir. E a gente deve pedir através da prece, né? Do estado de prece, que preconiza uma boa conduta, uma boa convivência, bons pensamentos. E a gente vem aqui na segunda-feira exatamente para reabastecer a nossa psicosfera desses valores que são tão importantes para o mundo espiritual e que servem como um chamado de todos nós para que eles nos atendam, nos assistam, nos orientando, né, com os bons pensamentos, com as boas decisões. Mas devemos ter sempre claro: a nossa encarnação é uma tarefa nossa. Nós recebemos ajuda, mas nós vamos ter que dar conta. Então vamos aproveitar esse momento aqui para nos sintonizar com a espiritualidade maior, e com isso nós vamos pedindo para desligar os obsessores eletrônicos, né, porque esses atrapalham muito a nossa vida, porque eles fazem com que a gente se desligue do que é mais importante, daquilo que Jesus pediu para nós: amar ao próximo como a ti mesmo. E nós estamos aqui reunidos exatamente para cuidar de nós, para dar essa oportunidade para nós, né, de nos oferecer para sermos assistidos pelos espíritos amigos. Vamos pedir a Clélia para fazer a leitura de preparo de ambiente. Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Desculpa sempre. Se perdoarmos aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mateus, capítulo 6, versículo 14. Por mais graves que te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Procura nas vítimas da maldade algum bem, o que possa soerguê-las, assim como a vida opera o milagre do reverderecimento nas árvores aparentemente mortas. Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas em experiências que divergem das nossas. Como refletir apropriando-nos da consciência alheia e como sentir a realidade usando o coração que não nos pertence. Se o mundo hoje grita alarmado em derredor de teus passos, faz silêncio e espera. A observação justa é impraticável quando a neblina nos cerca. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a sombra te não altere o entendimento. Além disso, nos problemas de crítica, não te suponhas isento dela. Através da nociva complacência para contigo mesmo, não percebes quantas vezes te mostras menos simpático aos semelhantes. Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. Se há quem ajude, exaltando-nos o porvir luminoso, há quem nos perturbe, constrangendo-nos a revisão do passado escuro. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Ensina-nos a boa nova que o amor cobre a multidão dos pecados. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublime renovação. Que assim seja. Faz a prece inicial, por favor. Maria, um pequeno nome, mas com pulsar vibratório intenso, vibrante, que atua em todos os corações,
Maria, a mãe que ampara, envolve a todos com ternura e compaixão. Abençoa-nos, Mãe querida, com as sagradas contas do teu rosário. Abençoa nossa saúde, nossas cabeças, nossos planos, nossos sonhos. Ilumina a fé, os caminhos, as esperanças, nossos lares. Abençoe e proteja, sob seu sagrado manto de amor, todas as pessoas de nosso planeta. E então, com nossos corações cheios de amor, vibrando junto com nossa Mãe Maria, pedimos licença aos mentores dessa casa, a Francisco de Assis, o patrono dessa casa, aos mentores de cada um de nós, que nos dê licença para começarmos a reunião de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós estamos recebendo o nosso amigo, Dr. José Henrique, é um tarefeiro da casa. Seja bem-vindo. Há muito tempo. E nos traz o tema regeneração da humanidade e a lei de destruição. Que ele seja intuído, assistido pela espiritualidade amiga. Tenha uma boa palestra. Obrigado. Boa noite, companheiros. Que Jesus esteja sempre habitando nossos corações. Nesses momentos considerados tão críticos, tão importantes, tão cruciais para a humanidade, que estamos testemunhando tantos processos, tantos cataclismos, tantos sofrimentos, tantas guerras, tantas desencarnações coletivas. Quando se fala de regeneração da humanidade e, consequentemente, a lei de destruição, não temos como avaliar muito isso. A nossa visão ainda é muito acanhada a ponto de penetrarmos nos segredos da espiritualidade. Ou seja, todo esse parâmetro que vem acontecendo. Lei de causa e efeito, íncita em todos nós, aqueles que vão desencarnar e não retornarão à Terra, já principiando a condição de regeneração. Muitos serão degradados. E é uma pergunta que paira no ar. Se estamos num momento de regeneração, por que tanta guerra? Por que tanta crueldade hedionda? Por que tanta doença? Por que tantos distúrbios orgânicos e psicológicos, mentais? As coisas realmente, como diz a nossa querida Joana de Ângeles, estão ressumando. Ressumar é vir à tona. Ficamos a indagar como é que espíritos tão medievais, tão primevos, nesse momento, estão entre nós, cometendo verdadeiras atrocidades. Tem uma comunicação que eu não esqueço, de um dos mentores de uma casa co-irmã, que disse que as trevas estão abrindo as portas para uma reencarnação maciça desses irmãos. Com que intuito? Com que finalidade? Sabemos perfeitamente bem que essas criaturas vão aprender muito, mas muito, em contato conosco, que já estamos um pouquinho melhores. Então vejam a sabedoria do mundo espiritual, a sabedoria da espiritualidade de Jesus. E mais, como vamos aprender com esses irmãos? Estamos sempre aprendendo o que fazer, o que não fazer. É também um grande aprendizado.
Então nós estamos nessa turbulência, chamado de regeneração da humanidade com processos destrutivos. Eu trouxe aqui e recomendo, porque olhem, essa comunicação dada em Paris, 25 de abril de 1866, é um resumo que não é tão pequeno, que eu convido que todos leiam na íntegra, porque é grande, são 3 ou 4 folhas, dadas por 2 senhoras, M. Reticências e T. Reticências. Por que as reticências? Para preservar o nome das médiums. Todas as duas em estado sonambúlico. O estado sonambúlico é um estado de emancipação da alma, é um estado anímico, que alguns trazem como características para o trabalho. O grau de independência do estado sonambúlico é muito acentuado. E o contato com a espiritualidade, transformando-se isso numa mediunidade sonambúlica, é mais fiel. Não há interferência da matéria, da mente encarnada. Tal o estado de libertação desses espíritos portadores desses estados sonambúlicos. Então vamos considerar isso como algo muito fiel, essa comunicação que está, e aí o convite para que todos leiam em obras póstumas, que não pertencem ao Pentateuco kardeciano, mas tem ali uma coletânea de informações extremamente importantes que Kardec engavetava e que depois, então, isso tudo foi reunido e formado este livro. Muito bem, companheiros. E esse espírito, então, quando a gente lê tudo, a gente vê como as coisas estão atuais. Como é uma grande sacudidela para todos nós, que muitas vezes estamos ainda transitando por caminhos impérvios, ou seja, inexplorados. E o Espírito diz assim: precipitam-se com rapidez os acontecimentos, pelo que já não vos dizemos como outrora, aproximam-se os tempos. Agora dizemos, os tempos são chegados. Não suponhais que as nossas palavras se referem a um novo dilúvio. Ah, é o fim do mundo. Muita gente diz isso. É o final dos tempos. A terra se pulverizará. Nem há um cataclismo, nem há um revolvimento geral. Então o Espírito diz aqui, revoluções parciais do globo se hão produzido em todas as épocas. O que está acontecendo hoje, sempre aconteceu. Dilúvios, inundações, tempestades, vulcões, terremotos, sempre existiram. E ainda se produzem. Porque decorrem da própria constituição da Terra, mas não representam os sinais dos tempos. Os tempos outros estão chegados. É interessante isso, que a gente faz uma avaliação da questão do tempo. Lembrando de Einstein, quando nos disse, tempo e espaço são relativos. Estamos vivendo um tempo que é nosso. Nos arrastamos, somos espíritos ainda enraizados na terra que eu digo terra mesmo, não levitamos, não volitamos, características de orbes mais evoluídos, e o nosso tempo era arrastado. Quando a gente diz que os tempos estão mudando, tempo na acepção da palavra, estão. Porque está havendo, a própria doutrina nos diz, o que chamamos de sutilização de todos os corpos físicos, perispiríticos, tudo é corpo. Quando a gente diz na mediunidade incorporou, incorporou mesmo. Ah, mas é perispírito. Perispírito é um corpo. É perispírito com perispírito. Então,
está havendo um processo próprio da evolução planetária, que chamamos de sutilização ou eterização dos campos. O que isso nos mostra? Vamos imaginar o planeta circundado por uma energia que está ficando menos densa. Ora, companheiros, não é difícil entender que se a massa energética está menos densa, o orbe está correndo mais, a pulsação está mais rápida. Tem um trabalho muito interessante, chama-se Ressonância Schumann, que fala que a pulsação da Terra aumentou. Não só a rotação, como a translação. Então, aliado a isto, existe um processo de sutilização também do corpo perispirítico. Dizem os espíritos que os poros estão se alargando, os véus estão menos densos. Então vai haver uma diminuição da filtragem. Os conteúdos psíquicos nossos, que não são muito prazerosos, como diz o Jung, são as nossas sombras, os nossos complexos, os nossos arquétipos, estão vindo com mais intensidade à tona. A doutora Nise da Silveira, que eu estimo muito, tivemos ontem um seminário muito brilhante, ela diz que os complexos exercem força de baixo para cima. E aonde elas desembocam? Na consciência. O desembocarem na consciência, e não estamos muito preparados para isso, vêm as distonias, vêm os distúrbios, vêm os transtornos. Hora vigente. Não se fala em outra coisa. Transtorno da ansiedade, transtorno de personalidade, borderline, transtorno explosivo intermitente. Engraçado. Isso eu tenho visto com muita frequência. Sabem aquelas pessoas que repentinamente, a gente costuma dizer, explodem, e nessa explosão agridem verbalmente e até fisicamente. Sabem aquele dono de casa que chega em casa cansado, fatigado, repentinamente se torna agressivo porque não pôde ser agressivo fora de casa? Então estamos vivendo esses momentos de transtornos explosivos intermitentes, com gravíssimas repercussões familiares, sociais. Porque os momentos são esses. Então, se não houver um trabalho de equilíbrio, vamos lembrar o que? Jesus. O que Jesus nos convoca? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. O que a humanidade está precisando é de consolo. Consolo através da informação. Consolo da orientação. Consolo de acolher um irmão. Os irmãos estão cada vez mais distanciados uns dos outros, com medo, encastelados em seus lares, protegidos, entre aspas, sofrendo terrivelmente a ausência. Então, meus irmãos, Jesus foi muito claro, lembrando que a doutrina espírita é cognominada de o Consolador prometido por Jesus. Eu estou aqui querendo realçar e enaltecer a doutrina espírita acima dos outros segmentos. Absolutamente não. Mas qual é a doutrina que estuda a miúde? Qual é a doutrina que fere os princípios basilares do ser humano? Qual é a doutrina que se apoia nesse tripé de sustentação científico, moral, filosófico, os porquês? Dificilmente a doutrina não explica. Ou melhor, dificilmente ela não explica, ela explica. Basta que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir.
Por isso as casas espíritas estão se multiplicando. Agora a Europa começa a abrir suas portas ao espiritismo. Eu sou testemunha disso, que estive lá. As portas estão se abrindo. O doutor Bezerra de Menezes, certa feita, nos disse que a porta de entrada do espiritismo seria Portugal. Eu não me nego, não me furto a dizer que, quando estive lá, tinham 600 portugueses, alguns sentados no chão para assistir a palestra. Interessados. Que doutrina é esta? Que consola, que nos mostra, que nos aponta? Então, voltando, os tempos são chegados. E temos que ter muito discernimento, muito equilíbrio. Isso nós podemos conseguir. Quando Lao Tse, o criador do taoísmo, nos diz que a paz está dentro de nós, não fora de nós, temos que refletir sobre isso. Aonde Jesus chegava, o que ele dizia? Que a paz esteja convosco. Porque ele sabia perfeitamente que a paz nos dá o equilíbrio. Não só psíquico, espiritual, como também orgânico. As pessoas que vivem em paz, vivem saudáveis. Posso afirmar isso categoricamente, como profissional da saúde que sou. Enquanto a ansiedade vem se alastrando, empurrando criaturas para os fossos retumbantes da dor, da depressão, do suicídio, da vacuidade existencial. E aqui esse espírito afirma isto, mais à frente. E os tempos são chegados. E veríamos um aumento imenso de suicídios, principalmente entre os jovens. E aí a grande pergunta: qual é a profilaxia? A profilaxia é educação, gente. É saber dizer não. É ter pulso forte, que não significa violência, agressividade, como antigamente, educações castradoras, severas. Mas desde pequeno botar os nossos filhos, que estão vindo aí como geração nova, trazendo atributos, trazendo conquistas, principalmente no campo intelectivo, mas ainda necessitando do aprimoramento moral, de aparar as arestas. Daí a missão dos pais, dos cuidadores, porque precisamos formar criaturas de valor. Não é o mundo externo, embora ele tenha uma certa influência, que vai ser determinante. A determinação está dentro de casa. Como diz o velho chavão, roupa suja a gente lava em casa. E é preciso, sim, punir. É preciso, é necessário. As crianças precisam desta ascendência. Até porque trazem carências. Assim como os pais também trazem carências. Então, há uma necessidade muito grande de que nos unamos. Por que estamos dentro do mesmo lar? A doutrina espírita é bastante clara quando nos diz que os espíritos se unem pela lei da afinidade. É dentro do lar que tudo é efervescente. É dentro do lar que os espíritos chamam o cadinho, aquele grande recipiente onde se processam transformações químicas em altíssimas temperaturas. É a alquimia, exatamente isso. Transformar o chumbo em ouro. E isso nós fazemos dentro de casa, com orientação, com amor, mas com disciplina. Os tempos são chegados. E olhem o que esse Espírito nos disse: não olheis para o céu em busca de sinais precursores.
porque nenhum vereis, e os que vô-los anunciarem estarão a enganar-nos. Olhai em torno de vós, entre os homens, aí é que os descobrireis. Entre nós, gente. É o momento realmente da regeneração, onde muitos espíritos não ficarão mais entre nós. E quando a doutrina espírita desfralda a sua bandeira, fora da caridade não há salvação, é exatamente isso. A caridade, a aproximação. Eu prestei muito bem atenção no que a nossa irmã leu ali. E me chamou muito a atenção quando ela sublinhou bastante a questão do perdão. Que a gente pensa que perdoar, só vamos perdoar aqueles que nos ofendem? Não. Temos que perdoar a todos, aos meliantes, aos indisciplinados, aos que transgridem as leis. Porque a energia de perdão precisa chegar a esses irmãos. Temos que nos colocar no lugar deles, ressignificar a atitude. Está aí o caminho. Por que esse irmão faz isto? Por que aquele irmão faz aquilo? Por que está havendo essa guerra? Hoje, em 2 países, envolvendo populações, crianças sendo dizimadas, as pessoas estão ficando realmente em estado de alerta. Exatamente por isso, companheiros. Porque são criaturas ainda que não despertaram suas consciências. São criaturas ainda que não receberam Jesus em seus corações, estão endurecidos. Mas um dia, sempre digo isto, todo endurecimento cede à força do amor. E onde inicia seu amor? Em nós. Trabalho de alto amor. Pensam que é fácil? Não é, não. É um processo doloroso, de sensibilização, como diz Leon Denis. Porque se olhar, se aceitar, é muito difícil. Há uma tendência nossa para os escapismos, para as personas, para as máscaras. São mecanismos protetores, mas falaciosos, porque não estamos protegendo absolutamente nada. Dia virá que estímulos vão alimentar essas sombras que ainda não resolvemos. E elas se avultarão em nossas consciências, e quando não estamos preparados para isso, vem todos os distúrbios, transtornos e enfermidades. Eu sempre digo que os academicistas de medicina, também de psicologia, não me ouçam, senão eu vou ser expurgado desses meios. Quando eu digo que não existe a doença. Como não? Existe o doente. Adoecemos no corpo porque somos doentes da alma. E nem sempre nos apercebemos disso. Porque a gente está sempre nas justificativas. Ah, não foi bem assim, foi assado, eu não quis dizer isto. Quis sim, tanto que disse. Não existe engano. Quando a gente fala, é porque a mente agiu para que a gente falasse. Mas também não temos que atribuir responsabilidade para os espíritos. Ah, estou obsidiado. Não é assim? Isso chama-se processo de transferência. O espírita tem 2 processos de transferência. O primeiro deles é transferir responsabilidade para os espíritos. Ah, eu estou obsidiado. Eu sou pobrezinho, eu sou a vítima, estou assediado, fugindo da responsabilidade que lhe cabe. O segundo é a vida passada. Se eu estou procedendo desta forma, devo ter feito horrores. Nem sempre tem obsessão,
e nem sempre é vida passada. É o que a gente faz no aqui e agora, e que nem sempre foi feito no passado. Temos que entender isso. São nossas atitudes no presente. São os nossos desvios morais, nossas crenças, valores. Ah, tudo bem, tudo isso foi arquitetado no passado. Viemos com esses atributos, formando nossas personalidades, mas o livre-arbítrio, nossas atitudes, nossas intencionalidades é que prevalecem. Porque simplesmente eu posso ser visitado por uma intuição, por um pensamento, e não agir dessa forma. Freud colocou muito bem a questão do superego, o guardião necessário da moralidade, mantenedor da ordem. O superego muitas vezes está nos avisando, não faz isso, e a gente teimosamente faz. Então temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado com o nosso psiquismo. Não acrediteis, porém, no fim do mundo material, companheiros. A Terra tem progredido. Nós estamos em progressão. E não no caos. Temos que entender isso. A Terra está progredindo com suas revoluções naturais, com esses momentos tão capitais em que estamos vivendo. E ela tem progredido desde a sua transformação. Tem ainda que progredir e não que ser destruída. Mas, diz aqui o nosso amigo espiritual, a humanidade, entretanto, chegou a um dos períodos de sua transformação. E o mundo terreno vai elevar-se na hierarquia dos mundos. Vocês já pensaram? Que maravilha poder retornar num orbe mais propenso ao bem, onde a maldade vai cedendo o terreno. Muitos irmãos estão sendo degradados, indiscutivelmente. Agora, companheiros, isso é um processo lento. Kardec nos avisa, a natureza não dá saltos. Tudo se processa quanticamente, é o salto quântico, imperceptível. É melhorar aqui, é melhorar ali, para fazermos jus ao retorno. Quiçá, se cada um cumprir minimamente seus objetivos maiores de transformação, como diz a querida Joana de Ângeles, cada encarnação é uma virtude a ser adquirida. Uma, sermos melhores. Como vamos melhorar, pergunto eu, se não nós não nos identificarmos? Termos a humildade de nos reconhecer. Meu Deus, eu pensei assim, eu agi assim, eu cometi aquele ato com o irmão, e aí a gente vai se modelando lentamente. Sabem por quê? Vocês têm ideia de quantas sombras vocês carregam? Quantos delitos morais já cometemos em outras civilizações? Não temos a mínima ideia. Então, o que está acontecendo? Nós temos condicionamentos. Essa é uma palavra-chave. Somos condicionados a determinadas atitudes. Por isso que a Joana nos diz que o processo é de desimpregnação. Temos que ir retirando, igual uma cirurgia. Vamos retirando o tumor lentamente, desconectando as artérias, as veias, os músculos. É uma ablação cirúrgica. Só que o tumor da alma é muito maior. Não é tão material como um tumor orgânico. Então o processo é este. E sabem o que vai acontecer? Vamos nos sentir felizes. Meu Deus, eu já consegui me conter com o Julinho. Eu já ia dizer uma abobrinha, já não disse mais. Já consegui me conter com a Clélia.
Eu ia fazer um julgamento, mas Jesus me advertiu que na medida que tu julgares, tu serás julgado. Eu já consegui ter alguns laivos de perdão, me colocando no lugar do outro, entendendo por que ele cometeu aquela atitude. Não é só aquele que me ofende, é aquele que está ofendendo a humanidade. Quem perdoou o Putin? Quem perdoou o Hitler? Pois é. Então, a gente fica nutrindo aquele ódio, aquela repulsa, porque nos falta esse sentimento fundamental, o sentimento de perdão. Benjamin Franklin, o criador do para-raios, ele nos diz que as 3 coisas mais difíceis: primeiro é guardar um segredo. Alguém consegue guardar um segredo? Não é difícil, né? A língua fica formigando, a gente quer falar com A, com B, com C. Por quê? É a crítica predominante. Então, guardar um segredo. Segundo, aproveitar o tempo. Como desperdiçamos nossos tempos? Com futilidade, com frivolidade. Não é que nós não tenhamos prazer, o prazer faz parte da nossa evolução moral, desde que haja um equilíbrio, mas a gente perde muito tempo com futilidade. E o terceiro óbice é perdoar. Como é difícil. Então, somos carregados de mágoas. Mágoas que se sobrepõem a mágoas. E vocês têm ideia do poder destrutivo da mágoa, que uns chamam de ressentimento, outros chamam de melindre. Ah, não me magoei, não me melindrei. Ora, gente, vamos parar com hipocrisia. Você se melindrou porque você se magoou. Ah, é a criança ferida. Tudo bem, tivemos infâncias dolorosas, carregamos esse ferimento. Agora, se entendermos que os nossos pais fizeram o possível dentro de suas limitações, porque também são imperfeitos, por que não perdoá-los? Aquela surra que tivemos, aquele castigo doloroso. Então é fundamental isso. É não deixar essa criança ferida transpor esses sentimentos para a idade adulta, porque ela vai sair e fazer como muitos estão fazendo, entrando em colégios, tiroteios, porque não houve um trabalho de conscientização, não houve um trabalho real de amor. Tudo bem que tudo está incluso na lei de causa e efeito, mas temos que modificar isso. Só a título de esclarecimento, não podemos deixar de ir na lei de destruição. Lá em Kardec, no Livro dos Espíritos, na terceira parte, capítulo 6. A pergunta clássica, 728, de O Livro dos Espíritos. É a lei da natureza a destruição? Belíssima pergunta do eminente codificador. Olhem a resposta dos Espíritos. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamamos de destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Olhem que coisa magnífica isso. Ah, que destruição. Não é transformação. É renovação. Como diz o querido Lavoisier, em a natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Energia não é criada. Lei de conservação da energia. Energia não é criada. Separarmos um segmento, a energia está concentrada ali. A energia se modifica, mas não se destrói. É renovação. E nós somos energia.
Vamos a Jesus? Lá na Bíblia, tradução ecumênica, em Lucas 21:6, Jesus nos diz: do que contemplais, dias virão em que não restará pedra sobre pedra, tudo será destruído. O que será destruído? O planeta? O homem velho. O homem que não vai mais se adaptar a essa regeneração e que precisa cumprir o seu progresso em outro orbe, como os capelinos quando vieram à Terra. Serão úteis pelas suas inteligências no mal, mas são inteligências em outros orbes. Orbes primitivos. Olhem a lei de Deus como é magnífica. Mas Deus nos concedeu o livre-arbítrio. Nós seremos os responsáveis por nós mesmos. Seremos os artífices de nossos destinos. Que pedra é essa que não ficará sobre pedra? É o nosso edifício interno, que se modificará. Interessante, eu gosto muito desse termo, pedra sobre pedra, quer dizer que somos duros ainda, somos inflexíveis, porque estamos arraigados nessa visão do interesse pessoal, egocêntrico. Por isso somos endurecidos. Para bem dizer, somos rígidos. Quando eu falo de rigidez, eu me lembro aqui das enfermidades da rigidez. A mais comum, qual é a mais comum? A rigidez arterial. Eu sempre pergunto, por que as doenças cardiovasculares são as que mais levam a criatura ao óbito? Ah, por causa da alimentação. Não. Existem estudos modernos que comprovam que antes do depósito de gordura na artéria, já há uma lesão numa estrutura, que é a estrutura que mais temos no nosso corpo. Sabem qual é? O endotélio. É o revestimento interno da artéria. Ele vai ficar rugoso. E por ficar rugoso, ele capta moléculas de gordura da nossa alimentação. Então não é alimentação. É porque Jesus diz, o mal não é o que entra pela boca, é o que sai pela boca. Então estão inventando milhões de dietas. Pois é. A dieta correta é o equilíbrio, gente. X proteínas, X vitaminas, X sais minerais, X carboidratos. Sempre foi assim. Agora estão com essas dietas loucas, que me desculpem, profundamente equivocadas. O problema não está na alimentação. Ah, tem que malhar 24 horas por dia. Os ratos de academia. Com aqueles braços enormes, aquelas coxas, tomando hormônios, e por aí vai. E a pessoa não está saudável, está infeliz. Narcisista, se olhando no espelho, ficou bonito. Bonito para quem? Bonito para quem? Então, queridos irmãos, as nossas artérias estão sofrendo por isso. Por que a vida na Terra é tão curta em relação a Júpiter, por exemplo? Está lá na Revista Espírita, o jupiteriano vive 500 anos, nossos. Informações de espíritos estão na Revista Espírita que eu tenho que crer. Porque só existe vida na Terra. O que Jesus nos disse? Há muitas moradas na casa do meu Pai. Será que bilhões de estrelas que compõem uma galáxia de bilhões de galáxias é para quê? Para enfeitar nossos olhos? Até porque nossos olhos não alcançam. Para que existem? Jesus foi muito claro, há muitas moradas na casa do meu Pai. E o que a Terra corresponde? É um ínfimo planeta, dependente do Sol, que é uma estrela de quinta grandeza. Olha como somos ínfimos. Então, precisamos esmaecer esse lado rígido,
para que não tenhamos tantos acidentes que estão abreviando nossas existências. Infartos, AVCs, insuficiências cardíacas. Já está provado que as doenças não são hereditárias. A hereditariedade responde por 5% apenas. Quem nos traz isso? A epigenética, estudos profundos, mostrando que somos o que pensamos e o que sentimos e o que escolhemos. Aí está o grande segredo. Então, se quisermos ter uma vida mais ampliada, tudo bem, nós estamos aqui falando de extrapolações alimentares, vida sedentária, não é isto. Nós estamos falando dos extremismos, com finalidades, inclusive, comerciais. Vou fazer aquela dieta, vou seguir aquela academia. Eu faço academia, mas não faço academia para me embelezar. Eu faço academia para ter saúde. É diferente, gente. Senão vamos ser rígidos. E as artérias vão sofrer por essa rigidez, que fundamentalmente está na mente. Vocês querem um exemplo de criaturas que faliram no passado e hoje trazem em sua personalidade a ideia inclusa de não errarem mais? São os perfeccionistas. É outro grande problema. Mas é a sociedade, são os empregos. Aí inventam nomes. Estou passando por uma síndrome de Burnout, pelas exigências sociais, profissionais. Claro que existem as questões sociais. Mas, gente, eu não vou ficar ansioso se eu não sou ansioso. Por mais que hajam influências externas, eu vou manter meu equilíbrio. E nós temos técnicas para isso. De respiração, de meditação, de fecharmos os olhos, de sairmos dos lugares estressores. Eu às vezes até brinco e digo que o melhor lugar, quando o ambiente está estressante, é o banheiro. Porque lá ninguém vai te incomodar. O máximo que pode acontecer é alguém bater na porta e você responder. Tem gente. Lá a gente pode respirar fundo, refazer uma situação, porque às vezes eu sei que é difícil. Jesus aqui continua a nos dizer o que é bem atual. Nação se erguerá contra nação. Será que estamos vivendo isto? E reino contra reino. Haverá grandes terremotos em diversos lugares. Pestes, passamos por uma agora. A pandemia. Fomes. Oh, meu Deus, eu já falei isso aqui, vou repetir. Eu fiz uma palestra onde eu pesquisei o número por minuto na Terra de abortos, de homicídios e de suicídios. Guardaram? Como tem havido grandes homicídios, abortos constantemente e suicídios. A união desses três fatores vai dar 8 óbitos por minuto no planeta Terra. Alarmante, não é? Alarmante. Pois bem, a fome é responsável por 11 óbitos por minuto, superando a soma, o somatório de suicídios, abortos e homicídios. Pois é. E por que a fome? Deus quer que haja fome no planeta? Jesus quer que a fome se perpetre no planeta? Absolutamente não. A fome é resultado dessa profunda desigualdade social que estamos vivendo. Poucos com muito, em detrimento da maioria da massa com pouco. Falta o quê? A caridade. Falta o amor ao próximo.
falta o que a bandeira espírita preconiza. Fora da caridade não há salvação. Por isso que lá em Lucas está tudo isto, fatos terrificantes vindos do céu e grandes sinais de alerta. Mas lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, João nos diz: eu vi então o céu novo e uma nova terra, porque o primeiro céu, que é este que está se extinguindo, e a primeira terra desapareceram. E o mar já não existe. Eu fiquei a pensar, o mar não existe. Mas eu me lembro da simbologia, que o mar representa psicologicamente o nosso inconsciente. Então, quando o mar já não existe, é porque estamos trabalhando as questões primordiais do nosso inconsciente. Porque este é o trabalho. Quando falamos de autoconhecimento, falamos de quê? Da consciência, com suas estruturações, cujo ponto focal, que também tem estruturações, é o ego. É o ego que vai interpretar o que está no inconsciente, chamado de self. Self quer dizer si próprio. Mas também o self está no ego. Porque é a totalidade, nós somos esta totalidade. Então, quais são as funções, os núcleos do ego? Vontade, desejo, ação e reflexão. Então, quando refletimos, criando esta ponte, como diz Joana, do ego para o self, é o autoconhecimento. Para entendermos quem nós somos, o que precisamos fazer para modificar. Porque eu pergunto, como é que eu vou modificar se eu não sei o que eu preciso modificar? E fico criando camuflagens. Ah, não tem inveja não, companheiro. É uma inveja branca. A gente sempre está minimizando as coisas. Essa é uma inveja racista. Inveja branca. Quer dizer, ruim é a negra? Pois é, uma inveja racista. Ah, não, é uma admiração, mas eu gostaria tanto de ser o outro. Que nem sempre é triunfante, mas a gente vê isso. Que os portadores de inveja sofrem de um complexo de inferioridade. Porque erraram, falharam, e os vossos orgulhos nunca permitiram isto. Aí se sentem na menos-valia, impotentes, incapazes, baixa autoestima, quando não mergulham em processos depressivos, por conta das culpas, e por aí vai. E o que o invejoso faz? Naturalmente. Ele quer trazer aquele que ele pensa que é um vitorioso, que às vezes nem sempre o é, para o seu degrau, para o seu patamar. Como? Calúnia e maledicência. Sabe aquele indivíduo que fala nos bastidores? Ih, fulano é isso. Olha, aquela casa espírita não vamos chamar fulano não, porque fulano é isso. Muitas vezes movido pela inveja. Que o orador chegou lá e falou algumas verdades. Então temos que entender que a inveja ainda é inerente a nós. Resultado do nosso complexo de inferioridade. Pois é. Então temos que mergulhar neste mar, neste inconsciente, como nos recomenda Santo Agostinho na questão 919 do Livro dos Espíritos. Todos os dias façamos aquela reflexão, aquele retrospecto. Vamos treinando o cérebro, meus irmãos. O cérebro precisa de adestramento, senão ele enferruja. Chamamos isso de neuroplasticidade. Precisamos dar função para os nossos neurônios, para as nossas células da glia, para os nossos cérebros. Senão, o que vai acontecer? Processos demenciais. É o que está ocorrendo.
síndromes e mais síndromes, Alzheimer, Parkinson, e por aí vai. Neurologia está rica de síndromes. Aqueles que trabalham o cérebro, haja vista, a Academia Brasileira de Letras é composta por pessoas às vezes centenárias. Eu conheci um muito especial, meu amigo, escritor, morreu lúcido, desencarnou lúcido, o professor Jorge Andréa, um expoente da doutrina espírita, meu querido amigo. 100 anos, compôs um livro. 100 anos. Cadê Alzheimer? Cadê demência? Então temos que trabalhar nossos cérebros. E João continua aqui. E a cidade santa, a Nova Jerusalém, eu a vi descendo do céu de junto de Deus, preparada como uma esposa que se enfeitou para seu esposo. Isso tem um significado. A união, a comunhão de homem e mulher para a procriação, dentro de valores importantes, de respeito, de amizade, de carinho, de parceria, de compartilhamento, e não o que a gente está vendo, a visão egocêntrica, egoísta. Está faltando diálogo, está faltando vontade de conversar, de dialogar, de trocar, de eu aprender e ela aprender, e por aí vai. Está faltando isso, gente. As pessoas estão isoladas, cada vez mais, em seus castelos pessoais. Ah, eu vivo bem assim. Tudo bem. Até quando? É isso que Deus quis de nós? Que cada um vivesse no seu canto? E onde fica a reprodução? Onde fica o lar? Onde fica a família? Onde fica a educação? Pergunto eu. Eu ouvi uma voz forte vinda do trono que dizia: eis a morada de Deus com os homens, planeta de regeneração. Ele, Deus, habitará com eles, Deus em nós. Eles serão seu povo, aqueles completamente voltados para o Pai, para as leis do Pai. Jesus deixou uma preciosidade para nós. Jesus deixou um evangelho. Jesus deixou as bem-aventuranças. Está tudo ali. Como disse Mahatma Gandhi, se um dia toda a literatura mundial ficar extinta e só sobrassem as bem-aventuranças, nada estaria perdido. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacíficos, e por aí vai, os misericordiosos. Precisamos ler e praticar. É Deus em nós. Pertencemos a Deus e não a nós mesmos. Aí está o grande equívoco da humanidade. É meu. É seu. Nada disso. Nada é nosso. Nada nos pertence. Estamos na imanência com Deus. Tudo pertence ao Pai que criou tudo, inclusive a nós próprios. Quando espíritos ainda iniciando o nosso trajeto, espíritos simples e ignorantes, fomos criados pelo Pai. Então pertencemos a quem? É uma grande pergunta. É o apego que ainda nos possui. Como diz o grande educador, Pierre Weil, a raiz de todo sofrimento humano é o apego. E é por conta do apego, seja ele qual for, apego material, apego sentimental, apego às nossas crenças, aos nossos valores, das quais não abrimos mão, estatuídos por nós mesmos, estabelecidos ao longo das encarnações, está lá no inconsciente coletivo, traçado pelo Jung.
que tem tudo a ver com o nosso coletivo. Muita coisa, gente. Então, Pierre Rivail diz que o apego leva ao medo. O medo, a insegurança, é o pano de fundo do nosso psiquismo. Essa é a grande realidade. Principalmente o medo da responsabilidade. Porque tememos errar, falhar. O que não combina com o nosso ego, com o nosso orgulho, com a nossa prepotência. Eu errar? Absolutamente não. E ficamos escamoteando, criando justificativas e subterfúgios. Porque não admitimos o erro, por isso tememos a responsabilidade. E aí projetamos. Você que vai resolver por mim. Quer fazer a prece? Não, é você. A gente detesta errar. Essa é a grande realidade. E a projeção, muitas das vezes, como por exemplo a idolatria. É mais fácil a gente idolatrar e transferir responsabilidade para aquele ídolo. Ele que vai resolver minha vida, quando eu tenho que resolver minha vida. A gente ainda vive a época do bezerro de ouro, transferindo responsabilidades que nos cabe. E é isso que a gente tem que dar para os nossos filhos. Responsabilidade, não agir por eles. Porque eles vão crescer como? Sem responsabilidade, o papai resolve tudo, a mamãe resolve tudo. Só que um dia ele vai ter que cair na sociedade e a sociedade vai dizer não. Quando em casa ele só teve sim. Aí vem a revolta, vem a rebeldia, vem a agressividade, vem a violência, vem o homem do passado, vem o instinto, que está no primeiro andar de nosso cérebro, cérebro reptiliano. O nosso querido Calderaro fala no livro No Mundo Maior. O instinto agressivo, selvagem, ainda está em nós. Uns mais, outros menos, é óbvio. Eles serão seu povo, povo de Deus. Quando verdadeiramente, sem medo, nos alistamos nas hostes de Jesus. Quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo. Olha aí, a abolição desse ego escravocrata, dos valores pessoais inatingíveis e inabordáveis. Tomem suas cruzes, são dolorosas, mas somos os responsáveis por elas. As cruzes nos pertencem. E aí então, sigam-me. Por isso que muitos abortaram seguir Jesus. Os 10 leprosos, o jovem mancebo, o paralítico da piscina de Betesda, e por aí vai. Eles serão seu povo. E ele será o Deus que está com eles. Nos fala João. Deus está conosco. Há uma coisa mais fantástica, deslumbrante de saber que Deus está em nós? Como está em tudo? Até nas nossas sombras? Mas Deus está em nossas sombras? Nos nossos equívocos? Está. Sabem por quê? Manifestação de Deus para que a gente possa se olhar. Coisa fantástica isso. Como quem diz, Deus está a nos dizer, veja a tua sombra. É só havendo que você vai entendê-la, aceitá-la e modificá-la. Na lei de destruição, mais à frente, para a gente finalizar, por que Deus fere essa humanidade pelos flagelos destruidores? Fundamental. Por que Deus? Porque muitos perguntam, cadê Deus? Por que Deus fez isso comigo? Por que Deus fez aquilo? Por que fim Deus fere a humanidade por esses flagelos destruidores? Quantos? Friburgo passou por um em 2011. Vamos encerrar com esta beleza aqui, para fazê-la progredir mais depressa. Só a bendita dor
Não há outro caminho no nosso estágio. Passar pela dor, senti-la, compreendê-la, entender a finalidade, o objetivo da dor, para sofrermos menos. Dor vamos sentir. Sofrimento é opcional. Eu posso passar pela dor e não sofrer, porque eu entendo a dor. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos? Que em cada nova existência sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo, para que os resultados possam ser apreciados. Então vejam a espiritualidade a revelar o que precisamos entender para evoluirmos, para subirmos um degrau na escala do aperfeiçoamento, pois este é o objetivo. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação? Olhem que alegria, chegarmos à perfeição. Todos aqui presentes vão comungar com Cristo na comunidade dos Espíritos puros, que está nos aguardando. Porque ele parou de evoluir, chegou a um ápice. Essa história que Jesus continua progredindo é absurda, é antidoutrinária, porque nunca alcançaremos Jesus, mas ele nos aponta: nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Estaremos lá, tete a tete com Jesus. Agora, a caminhada é longa. Isso é indiscutível. E vai depender única e exclusivamente de quem? De nós. Nosso livre-arbítrio, a grande concessão paterna. Nossas escolhas. O que estamos escolhendo? Precisamos escolher o bem, o amor, a fraternidade, o carinho. Sair de nós desse egocentrismo e olhar o próximo, que precisa às vezes de uma palavrinha para sair do fosso do suicídio. E muitos não dão essa palavrinha. E a criatura se projeta. Pois é. Tenhamos isso em mente, porque esse Espírito já nos aponta que os suicídios entre os jovens iriam crescer absurdamente. Já tive notícias aí de irmãos, companheiros de Friburgo, que perderam seus filhos. Perderam não, porque a gente não perde nada. Eu digo, se separaram de seus pais pela prática dolorosa do suicídio. Por faltar objetivo na vida. Esperança, que é o que está faltando. Jesus no coração. Fé e alegria em viver. Que Ele nos cada vez mais se aprofunde dentro de nós. Para sermos alegres, felizes, porque estamos no caminho certo, seguindo o que Ele nos deixou. Aquele grande tapete alcatifado de estrelas. Por mais que as jornadas sejam sombrias, sempre haverão estrelas a nos iluminar o caminho. Porque Jesus nos disse: enquanto eu estou no mundo, e sempre estará, eu sou a luz do mundo. Não é só o mundo externo, é o mundo interno. E tenhamos isso em mente. Cheguei na hora, companheiro. Queria falar mais, mas não posso. Queridos, um beijo no coração de todos, que Jesus nos abençoe. Antes de pedir ao nosso convidado que faça a prece final, queria dar uns recadinhos. Não? Primeiro, da carona solidária, que a gente não deixa ninguém ir a pé nessas estradas escuras. Né? Lembrar da nossa cesta de Natal para aquelas famílias que a gente assiste, né? Que no Natal a gente, além da cesta, a gente também entrega alguns itens para a ceia dessas famílias. E aí tem ali na saída tem um painel com o que está faltando, e lá na frente da outra saída também. E quem não quiser trazer de forma material, tem um QR Code do Pix para quem quiser contribuir.
né? Nós estamos também em plena venda da nossa rifa para pagar a geladeira que tivemos que comprar. E no domingo, dia 12, né, sem ser esse domingo próximo, nós temos o yakisoba do Laje, né? E nós precisamos vender uns ingressos que estão com a Clélia e contamos também com a contribuição de vocês, né? O yakisoba é importantíssimo para as finanças do Laje e é importante que a gente contribua e participe. Agradeço a todos. Por favor, você pode. Aproveitemos este momento de arrebatamento espiritual e façamos uma visualização terapêutica da presença de Jesus em nós. Vamos criar uma imagem de Jesus em nossos corações, fazendo fluir através de nossos sangues seu amor profundo para a alimentação de nossas células. Vamos imaginar os olhos profundos de Jesus a nos penetrar, a nos convidar à grande reforma, à grande transformação. Imaginemos também suas lânguidas mãos nos acariciando, nos convidando ao seu regaço de amor. E que esta imagem de Jesus, habitando-nos, nos faça lembrar do querido apóstolo Paulo, que disse: não sou eu, mas quem vivo é o Cristo que vive em mim. Que todas essas energias visualizadas possam ultrapassar nossos corpos físicos, se expandirem para atenderem tantas criaturas desfavorecidas que sofrem, os doentes hospitalizados, os internos em manicômios e hospícios, os sitiados em antros de drogas, os excluídos, os abandonados, pois só assim vamos abraçá-los com as energias poderosas do amor, para que despertem, para que saiam das mesmices, desses terríveis estados estagnantes e possam então caminhar na longa jornada que os espera. Ó Jesus, não temos palavras, não temos dizeres para exprimir este momento. Apenas podemos dizer que é um momento tão sublime, tão profundo, que apenas basta que sintamos. Só assim, genuflexos, rogamos a Ti, Mestre amado, a Tua presença, o Teu amor em nós. E pedimos então, após esta noite de estudos, a permissão para encerrarmos a nossa reunião de concórdia, de amor, de união e de caridade. Mestre amado, esteja sempre conosco, hoje e sempre, graças te damos. Que assim seja.